Muito bem. Vocês me ouvem bem? Palmeiras campeão mundial, todo mundo me ouviu? Ah, tem gente falando que não ouviu. Primeiro agradecer o Jefferson aqui por dividir o palco conosco. É sempre um prazer ter clientes compartilhando histórias de sucesso com vocês. E a gente já vai entrar no case. Eu só queria fazer algumas provocações antes aqui da gente começar. É, um dos desafios que a gente tem em cyber, e a gente vai falar bastante disso com o Jefferson, é a gente diminuir o tempo de detecção e resposta. Concordam? Quanto tempo a gente detecta e quanto tempo a gente responde. E rapidinho eu vou tratar aqui de dois dados com vocês. Isso aqui são dados reais que a Mandiant faz análise em escala global todos os anos. É o tempo médio que um atacante no mundo fica oculto na rede antes de fazer algo. Se eu perguntasse para vocês qual é esse número em Latam, é esse. 193 dias. Então a média global é 10, em Latam a gente está falando de 193 dias. E é para isso que a gente está aqui, para falar do papel que tem aí a inteligência artificial em reduzir esse tempo. E aí a última provocação que eu faço aqui para vocês. Quem conhece esse carrinho? Alguém conhece? Alguém já viu esse carrinho? É o carro autônomo do Google. Tá? Esse carro ele foi treinado com dados para dirigir sozinho. E é a mesma equipe que hoje treina, né, nossa plataforma com inteligência artificial. E aí eu já vou passar para o Jefferson aqui a primeira pergunta. A gente fala muito de inteligência artificial e o Waymo é um exemplo de como o Google treinou um carro e a gente usa o mesmo método para treinar nossa plataforma com inteligência artificial, com dados de mais de 30 anos de experiência da Mandiant, enfim. O que eu queria te perguntar, assim, na visão de vocês, qual que é a importância da inteligência artificial ou do uso de uma plataforma moderna para modernizar o SOC e quanto que isso está alinhado com a estratégia do BV? Boa pergunta, Zila. Bom, primeiro, assim, a gente trabalha num contexto de banco digital, né? O Banco BV é um banco digital, assim como tem muitos, e todo mundo sabe que aqui a questão tecnológica de um banco digital a evolução é muito rápida, né? E a evolução acaba nos requisitando ali como cyber uma resiliência cibernética maior, né, devido às mudanças, devido a um contexto de ativos grande. E uma plataforma moderna de SOC, de CIEM, ajuda o SOC a ser mais preditivo. Né? Então, nos ajuda a diminuir aquele trabalho mais manual do time, de ficar pensando em cases, né, ficar pensando em playbooks. Então, tira toda essa questão mais demorada e que atrasa o nível de maturidade de um SOC, a gente transforma todo esse papel mais difícil, em um papel crucial, porque se você faz um playbook que não tem os passos adequados, você deixa de fazer uma resposta ao incidente, né, e isso a inteligência artificial traz para a gente. Então, todo esse contexto é analisado pela solução, uma solução moderna, e junto com o que você até comentou, a inteligência da Mendit, que testa seus IOCs, já vem IOCs validados. Então, quando vem um alerta, juntando a inteligência artificial com a inteligência da Mendit, que é global, a gente já fica preocupado, porque o número de falso positivo é muito baixo. A gente até o momento não achou nenhum falso positivo. Né? Então a correlação de uma solução de CIEM moderna facilita muito e a gente a gente tem um ganho ali de maturidade em um curto intervalo de tempo. Legal. Você comentou da Mandiant, deixa eu só fazer um comentário. O Google comprou a Mandiant em 2022. E para quem não lembra, a Mandiant sempre foi a maior empresa de consultoria e de resposta a incidentes no mundo. Né? Todos os grandes casos de APT, normalmente a Mandiant está envolvida. E aí, quem vê de fora, imagina que o Google comprou a Mandiant porque vai criar uma área de consultoria de segurança, né, super forte. É isso também, mas o Google, na verdade, comprou a Mandiant em virtude dos 25, 30 anos de dados de resposta a incidente e conhecimento de ataques cibernéticos. O que vocês estão vendo na tela aí é o que o Google fez com todo o conhecimento da Mandiant e do próprio Google. A gente tem um modelo, que é isso que você estava falando, Jefferson, que é essa capacidade de reduzir falso positivo, acelerar a resposta, usar realmente um agent AI para te ajudar a acelerar o processo. O Google treinou um modelo que a gente chama de SecLM, um LLM, um Large Language Model, que está integrado à plataforma. Então a pessoa fala assim, isso aqui é um produto separado? Não, isso faz parte do core do SecOps, que é a plataforma que vocês estão usando lá, e que tem como objetivo acelerar o processo de detecção, de resposta, de criação dos playbooks. Quando a gente fala isso, Jefferson, às vezes eu estou conversando com os CISO, com os clientes, e eles falam assim, cara, isso aí... isso é verdade?
Eu vou deixar o Jefferson falar se é verdade, tá bom? Não é o Google falando, é o cliente falando. O que eu queria pedir para você, Jefferson? Consegue materializar para a gente, como é que é essa inteligência treinada pelo Google dentro do produto, mais os agentes de AI que estão lá disponíveis, como é que isso ajudou vocês na prática? Você consegue compartilhar com a gente? Ô Zilo, eu vou até fazer melhor, até antes de... Eu vou mostrar aqui os números que eu trouxe, e aí eu acredito que vai demonstrar na prática aqui o que a gente acaba falando, né? Teoria é muito bom, mas a prática é um pouco melhor. Os números são... Contra dados não há... O Google fala que segurança é um desafio de dados em escala. Então, contra dados não há argumentos, cara. Exatamente. Então, eu trouxe aqui a questão do esforço operacional. A gente calculou, tá, Zila, ali antes de entrar com o projeto da Google, a gente calculou o esforço do time com relação à criação de cases, quando vem um alerta, a correlacionar as informações, como, por exemplo, abrir um vírus total, abrir um MX Toolbox, abrir sites por fora da ferramenta da solução de CIEM para contextualizar o evento, para saber se é realmente um arquivo malicioso, né? Então, todo esse contexto que nós precisávamos sair da solução de CIEM para fazer consultas externas, para aferir se era uma ação maliciosa, a gente tem aqui com o uso da IA. E a criação de case tem dois grandes benefícios aqui que fez a redução do esforço operacional. Teve redução de 50% do esforço? Então, assim, imagina que agora a gente não precisa ter um time treinado em programar um case. Eu peço em linguagem natural, e inclusive em português, para que a própria Gemini me crie os cases, né? E além disso, a gente tem lá na plataforma, que a gente chama tecnicamente de Curated Detection, que são diversos cases pré-existentes. Então, todas as técnicas e táticas ali do Mitre, a gente tem case na solução. Então o time acaba olhando, vendo o que faz sentido para o nosso cenário tecnológico, vai lá, habilita, então acaba que a gente ganha uma abrangência maior de detecção só habilitando regra. Né? Uma ou outra personaliza, mas para fazer essa adaptação, digamos assim, para o nosso cenário, também dá para usar a própria IA. Então... E uma coisa legal, já você falou de migração de regra, o Google a gente já tem modelos de migração, agentes de AI para migração de regras. Isso é muito legal, porque você agiliza o processo de, inclusive, já utilizar a ferramenta o mais rápido possível, né? Que é o processo que vocês estão aí, né? Exatamente. Aí aqui a gente trouxe uma tela, e aí vocês podem perceber que, além do que eu já comentei, no canto direito tem os passos, os próximos passos que a ferramenta ela traz para a gente como um playbook. Né? Então, o time já consegue olhar e ver o que precisa ser feito para cada incidente. Então, isso daqui já facilita bastante e aí explica o poder. Isso é uma coisa legal, se você puder voltar, só para fazer um comentário, que a gente sempre acaba comentando, né, nas implementações. É o que você falou, aqui, esse é o primeiro agente trabalhando, que é tirar esse trabalho de ter que consultar várias ferramentas, vários ambientes e trazer o contexto. Né? O que a gente fala que é o agente de triagem, é o primeiro. Então, para o analista do SOC que está olhando para isso, ele já não tem que fazer consulta. Esse cara é de que área? Ele é do RH? Ele está no AD com qual usuário? Qual é a máquina? Essa máquina está com qual endpoint? Tudo isso, na verdade, é consolidado com os agentes para que você tenha uma visão muito mais apurada do evento. Aliás, importante aqui, né, a visão do Google em relação ao uso de AI, Gen AI e Agent AI em cyber, não é que a gente vai substituir os humanos, tá? Às vezes alguns fabricantes têm algumas opiniões diferentes. No nosso caso, é isso, é aumentar a capacidade do time e fazer muito mais, né? Exatamente, a gente acabou aproveitando o time para reduzir falso positivo, para ser criativo, né? E aí usar a linguagem natural ali para criar cases diferentes, cases que não estão no Mitre e etc. Então a gente acaba aproveitando e acaba sendo cansativo para o time também fazer aquela coisa mais N1 ali, né? A gente acaba querendo tirar esse papel mais operacional. Bom, aqui eu trouxe uns números sobre a capacidade de detecção. E aqui, o que nós fizemos? A gente tirou uma foto antes, né, de habilitar os recursos, os cases no Google, SecOps. E aí a gente fez esse levantamento aqui dos 22%. Qual era a nossa capacidade de detecção? Diante do que, né? A gente está falando aqui, diante de exercícios de Red Team e ferramenta de base. Então a gente performava recorrentemente exercícios de Red Team e scan com ferramenta de base. Depois a gente começou a habilitar ali as regras
E aí aqui em 3 meses, né, de fevereiro para abril, a gente teve um salto significativo, que aí representa o salto que eu comentei anteriormente. E além disso, além da capacidade de detecção, a gente sabe o que mais está ocorrendo no nosso ambiente, né? Então vocês podem observar ali no canto superior que a solução ela traz para a gente quais as técnicas e táticas que foram mais utilizadas. Então aqui nos dá o conforto, devido ao exercício de Red Team e a solução de base performar esses ataques, que a solução de CIEM ela está sendo capaz de detectar um cyberataque. Então, aqui eu consigo ter um conforto de que a regra criada está funcionando, que é um dos grandes desafios de um SOC. Quando a gente fala de SOC, a gente, né, tem aquela sensação, às vezes, que tem lá 200 regras, mas só que uma ou duas só que triga, né? E aqui a gente viu que as que nós possuímos no ambiente estão todas em funcionamento. E qual que foi o papel da IA nesse processo de otimização? Você comentou da melhora de 50% na operação, ou seja, eu imagino que provavelmente o pessoal do time do Tier 1 passou a ter capacidade de olhar essas regras que vêm já no SecOps, os Created Rules, pensar nos casos de uso, que aí eu sei que você vai mostrar outro negócio legal dos casos de uso aqui também, mas qual foi o papel da IA aí? Que é IA na prática, exato, né? Exatamente. Aqui o papel da IA foi, além de nos mostrar quais regras a gente precisaria que gerasse incidente, então antes é alerta, né? Então ali a gente com a IA ela falou assim, ó, esses alertas aqui, ó, eu recomendo você habilitar como incidente. Né? Então, já nos mostra uma criticidade ali, né? Porque não dá para habilitar tudo, a gente não consegue fazer tudo também. Então, a própria IA já nos mostra o que fazer ali com relação ao que é mais crítico para o nosso ambiente. Tá? E aqui, obviamente, também muito Threat Intel, né? Da Mendit aqui também embarcado, que colabora com as detecções e correlações das detecções que são feitas. Isso é um negócio legal que, até para compartilhar com vocês, toda vez que um evento chega dentro da plataforma, existe um processo de enriquecimento com toda a inteligência da Mandiant. Então, são mais de 1.500 profissionais fazendo resposta a incidente no mundo, e na época a gente falou disso, né? Se tem alguém fazendo resposta a incidente em algum outro lugar do mundo e detecta algum tipo de TTP ou comportamento novo, isso gera inteligência dentro daquele modelo LLM, o SecLLM, e essa curva acaba sendo cada vez mais acelerada em virtude disso, né? Exatamente. Eu vou até falar um pouquinho de ameaças futuras mais para frente, mas aqui falando um pouco dos cases. Ah, esse número é legal. Todos são, mas esse aí, cara, esse aí é o meu preferido. Então aqui eu até antecipei um pouquinho, né? A gente reduziu ali 70% do esforço operacional, dado as regras pré-existentes. Né? Então, as regras pré-existentes ali na solução, ela acaba que economiza um tempo muito grande, né, do time para poder detectar os incidentes. E um benefício aqui que a gente usou bastante é o retro-hunting. Então, por exemplo, se o meu Red Team performou em janeiro o ataque, né, e eu vou olhar para essa regra agora, eu consigo fazer um retro-hunt e falar, ó, eu habilitei a regra hoje. Vê se o que o time fez em janeiro pega, triga. Ah, você reexecutou os logs, reingestou para validar se você... Puxa, exatamente. Que legal, então, você usa a inteligência do passado para presente e futuro. Exatamente. Então, aí eu acabo economizando o tempo do Red Team, economizo o tempo do pessoal do Blue Team, né? Porque fez uma vez, está lá o log está na plataforma, né? Tem um log ali extenso, né? Um período bastante significativo, então eu consigo fazer retro-run de todo o período de log. Então aí também está contabilizado o ganho, a redução de esforço operacional. Legal. E aí, como você gosta de IA, tem um caso aqui que a gente faz via linguagem natural a criação de casos personalizados. Ah, esse é legal. Como é que é isso? Como é que é? Eu queria saber assim, como é que foi para o pessoal da operação, no momento que você fala assim, olha, agora você pode falar com a plataforma, porque é literalmente isso, né? Você não precisa mais saber uma linguagem para criar regra ou para fazer um filtro, é linguagem natural. Quanto que isso facilitou a vida na operação? Óbvio que esses números mostram que isso trouxe um benefício, mas como é que foi a reação, assim? O pessoal gostou, né? Porque, assim, não precisou fazer 80 horas de treinamento para fazer uma pesquisa, né? Então, ali, eu saber fazer um case. Só, a gente usa o conhecimento técnico de invasão do analista. Ele não precisa estudar como fazer a linha de comando. A linha de comando vem via o Gemini.
né? Então, isso já é um benefício, a gente consegue já sair andando ali, já sair entregando resultado, sem necessariamente ficar perdendo tempo com linha de comando, né? Então, esse aqui foi um dos diferenciais aqui também. Sabe que eu vou fazer um ano de Google agora, né? Acho que o Honda deve estar na plateia aí. A primeira vez que eu sentei e que ele me mostrou isso, eu falei, não, cara, isso aí não, isso é fake, né? Mas realmente a gente vê o uso, a capacidade que isso traz de acelerar treinamento, né? Treinamento do time, capacitação, né? Você tem uma aceleração no processo de usar a inteligência humana para cada vez mais tirar proveito da plataforma, né? Muito legal. Exatamente. E aí uma prova disso é a questão de que todo mundo sempre fala, né? A habilidade agora é criar prompt. E isso é legal, o pessoal passou a fazer melhores perguntas, não é isso? Que legal. Exatamente. Então aqui eu trouxe um print também das Curated Detection, que são esses alertas que existem na plataforma, são alertas pré-existentes, aqui só para ter uma ideia. E aí aqui também a própria plataforma nos fala quais são os mais indicados ali para habilitar. Já que você colocou a figurinha ali, eu vou usar. Em cima vocês estão vendo uma equação aí, toda a parte de inteligência do produto, né, que a gente chama de Google Threat Intelligence, é composto basicamente por 3 grandes blocos. Mandiant, toda a inteligência da Mandiant. VirusTotal, não sei quantos de vocês sabem, mas o VirusTotal é uma plataforma do Google já há muitos anos. Tem uma história super legal, inclusive, da aquisição. Quem quiser, depois a gente vai estar aqui, eu conto essa história bem legal. E a própria inteligência do Google. Então a gente fala que é Mandiant mais VirusTotal multiplicado pela capacidade do Google, que é proteger dispositivos, são bilhões de dispositivos, bilhões de usuários no Gmail, enfim. Toda vez que uma ameaça é detectada nesse cenário, isso gera inteligência para dentro do nosso modelo de aprendizado, né? E isso realmente fez diferença? Fez sim. E eu vou fazer um link com o próximo item aqui, que é a prevenção de ameaças futuras. Ah, legal. Então, o que acaba acontecendo com essa inteligência embarcada? A gente sabe exatamente o que está rolando no mundo e quem são os threat actors. Então, a gente sabe quais são os agentes de ameaça, qual setor que esses agentes de ameaça mais atuam. Então, a gente fica olhando ali no setor financeiro, né, a atuação desses threat actors, e quais são os IOCs, né? Então, tudo isso vem aqui, né, nessa questão de a gente prevenir ou estar mais atento a vulnerabilidades recém-lançadas. Esse é um ponto. O outro ponto da solução também que nos ajuda é a varredura dos IPs e toda a nossa borda. Parte de Attack Surface Management que também está dentro do modelo, né? Exatamente, porque aí acaba que surgiu uma vulnerabilidade numa plataforma que nós fazemos uso, uma CVE. A ferramenta já nos dá a possibilidade de criar um incidente ou criar um ticket interno, e com isso, além de já fazer esse alerta, digamos assim, ela também nos dá a possibilidade de criação de um case específico. Então, assim, eu não preciso ficar toda hora criando case para a CVE. Assim, e é até um ponto importante que, assim, outras soluções, como o EDR, o WAF, vai dar ali um alerta de high, critical para uma CVE. Isso é uma coisa. Aqui eu estou falando de uma questão mais elaborada e correlacionada. Você olha para a criticidade do ativo, certo? Exatamente. Porque aí ele vai olhar, por exemplo, se eu estou falando de um ativo que é joias da coroa, né, ele vai correlacionar com se realmente houve um payload ali de exploração, né? Aí olha na minha ferramenta de scan de vulnerabilidade se a gente tem mais cenários internos. Então, assim, é uma questão mais, digamos assim, mais correlacionada e mais inteligente, né? Então, aqui a gente começa a olhar de uma forma mais proativa para ataque, não necessariamente fazendo uma resposta quando a exploração já tiver sido feita. Legal, legal. E, não sei, acho que tem mais um número que eu acho que você quer compartilhar com a gente. Exatamente, da automação. Ah, esse não podia deixar. Bom, então a automação aqui tem 2 grandes pilares que nos ajudou. Um é a questão de ser muito fácil, que é drag drop, né?
Então, tá rolando um monte de coisa ali por trás, mas a gente não precisa saber dos códigos e scripts. Então, tem essa facilidade de puxar caixinhas e essas caixinhas serem extremamente inteligentes, né, para desabilitar um usuário, para integrar com o EDR, para integrar no WAF. Então, isso facilitou muito a questão de automação de resposta, mas a chave aqui é a questão de redução de falso positivo. Com toda essa inteligência da Mendit, a gente reduz muito o falso positivo e aí sim a gente consegue automatizar. Porque senão a gente não vai sair bloqueando todo mundo, né? Corre o risco, né? Corre o risco. Falso positivo, você tomar uma ação indevida. Então, a automação é o último estágio, né? E aí a gente conseguiu, aqui com a solução, vinculando esses 3 grandes pilares aí do falso positivo e da facilidade, aumentar em 20%. E isso, aqui a gente está em 42% do projeto. Ainda tem muita coisa para evoluir. Acabou ainda, tem mais por vir? Tem muita coisa para evoluir, né? Tem muita coisa ainda que a gente está no roadmap aí de evolução da solução. Eu queria agradecer o Jefferson, dizer para vocês que o Jefferson e eu estaremos aqui embaixo, quem quiser conversar com a gente. Convido vocês também, quem quiser visitar lá o stand do Google. Eu vou deixar um spoiler aqui. Você falou de playbook. O Google já tem agentes de criação automática de playbook. A partir do incidente, você manda ele criar o playbook, ele executa para você. E tem obviamente, que você pode tomar a decisão se você quer colocar em produção ou não. Também convido vocês a estar lá com a gente se vocês quiserem ver. Tá bom? Obrigado, agradeço, Jefferson. Obrigado, muito pessoal. Obrigado por compartilhar, cara. Obrigado mesmo.